Tentativa número 1, agora são 1h07 da tarde. Hoje é dia 28 de agosto de 1900. Tentativa 2. Hoje, dia 28 do 8 de 2025. Agora são 1h07 da tarde. Meu nome é Gabriele. Há quase 5 anos viajando a América, junto com aquele cachorro safado que tá ali atrás. E esse é o vídeo mais difícil da minha vida. Há uma semana atrás eu tava finalizando um dos desafios mais insanos da minha vida. Fui para atravessar o deserto de sal na Bolívia, o Salar do Uyuni. E, claro, foi ele que me atravessou. Esse vídeo, ele é mais que necessário. Eu sei que esse formato, ele talvez seja chato, né? Um formato que não seja muito atrativo. Tô aqui de frente com a câmera parada, não chama muita atenção, não tem sensacionalismo. Bom, esse não é o intuito do vídeo. Esse é um vídeo difícil, porém muito importante. Então, se você gosta desse canal, se você torce para que esse canal cresça, se você quer ver mais vídeos e mais conteúdo por aqui, eu te recomendo assistir até o fim, para que você entenda a dificuldade aí de fazer vídeos e publicar com constância aqui para vocês. E sem mais, acredito que já dá para começar o vídeo e dividir com vocês um pouco da vulnerabilidade que existe aqui e um pouco do... Bom, é uma história real. É o que eu tento, pelo menos, passar o mais real possível. Claro que todos nós que criamos conteúdo para a internet, por mais cru e mais sincero que a gente seja, é óbvio que existe uma maquiagem, né? É o que eu vou tentar fazer, é o que eu tenho tentado fazer, é o que eu busco. Até porque, por mais que esse seja o meu trabalho e seja a forma que eu sustento todo esse tempo aí que eu tô viajando, ou pelo menos a maior parte dele, trabalhar com a internet, assim como qualquer outro trabalho, pra mim, é necessário o propósito antes do dinheiro. Sei que muita gente não liga muito pra isso, ou talvez nem pense sobre isso, mas eu penso. Por dinheiro não existe só pelo dinheiro, somente pelo dinheiro. Eu acredito que com tudo que eu venho vivendo, com tudo que eu vivi, vá um pouco contra o que eu acredito. Então, é difícil, porque a internet, e principalmente a internet, a gente vê tanto canal focando, mentindo, focando em coisas que pra mim não faz sentido focar, porque às vezes aconteceu uma coisa, às vezes o dia foi incrível, o cara gravou o dia inteiro, e aí no meio do, sei lá, o dia foi incrível, tudo foi lindo aquele dia. No meio da tarde o pneu dele fura, pode ter certeza que esse vai ser o centro do vídeo dele, porque o perrengue, como dizem, o sensacionalismo, a coisa ruim, o negativo, tudo isso chama muita atenção do público. É do ser humano, né? Eu acho que dá mais ênfase ao negativo do que o restante, o positivo, o que acontece de bom. E pra ser bem sincera, isso pra mim é
eu não acho interessante, porque tudo que eu coloco no mundo, inclusive os meus pensamentos, para mim, é um fertilizante, é uma forma de você atrair aquilo para sua própria vida. Então, primeiro que eu nem teria cabeça para gravar. Segundo, que é tirado uma energia da gente que, para eu me recompor, eu preciso canalizar, pensar, sentir. Então, muitas das vezes eu compartilhei, mas muitas, milhares de vezes eu nem registrei, porque não fazia sentido para mim. O que para mim a situação ruim tem que acontecer e acabar o mais rápido possível e passar o mais rápido possível. Então esse nunca foi o meu intuito. Inclusive, quando comecei a fazer vídeos e conteúdo para internet, o intuito era registrar, o intuito era deixar a família dentro de tudo que estava acontecendo, amigos, né? Claro que a gente sonha, claro que tudo que a gente faz, a gente tem uma intenção, né? Um intuito, é óbvio. Mas onde eu quero chegar, né? Comecei falando do propósito, do trabalho, do vídeo. Sempre foi muito difícil e talvez eu não tenha virado a chave ainda. E talvez seja esse o meu intuito de agora, é virar exatamente essa chave. Porque quando eu comecei a fazer vídeos pra internet, não era esse o meu sustento, então não tinha tanta obrigação e tudo. E quando se tornou, por sorte, as redes tiveram bons números nos últimos anos e foi dado um reconhecimento. É incrível poder viajar dessa forma, recebe muita ajuda, muita mensagem boa, do bem. E claro que facilitou muito as coisas, porque antes eu viajava, ia para uma cidade, tinha que arrumar trabalho nessa cidade, juntava dinheiro, ia para a próxima cidade, tinha que arrumar trabalho nessa cidade. E quando eu digo arrumar trabalho, era qualquer coisa, era faxina, restaurante, bar, enfim. Vendi caipirinha, vendi pastel, fiz venda de fotografia, de drone, enfim, vendi café, artesanato, muita coisa. Era muito trabalhoso, porque toda cidade que eu chegava eu tinha que me adaptar ao que aquela cidade pedia, fazer a grana para ir para a próxima cidade. E claro que com o crescimento das redes sociais, das nossas redes, facilitou muito, porque meu ganho começou a vir daí, o que me deu a liberdade de me movimentar. E eu tendo um celular ou um computador, qualquer coisa que fosse possível editar ou qualquer coisa assim, me dava a chance de poder continuar fazendo aquilo que eu amo, que você pode estar pensando que é viajar. E sim, eu amo viajar. Mas, na verdade, o que eu percebi nesses últimos anos é que esse movimento todo, essa busca, essa procura, esse encontro, na verdade, sempre foi comigo mesmo, aqui dentro. Tô completamente. Que alguns problemas, alguns traumas ou algumas coisas que eu sempre tava atrás de resolver ou de entender, né? Tava dentro de mim, e mudar de lugar, mudar de estado, de país, era quase que em vão. Claro que não é em vão, porque o movimento físico chacoalha o espírito, e aí acontece uma mágica, uma magia de encontros e de situações e de momentos que de alguma forma você vai se alimentando e entendendo e coisas que eu nunca nem pensei vinha até mim, ou comportamentos meus, ou
ou, bom, situações que fizeram com que meu crescimento como ser, ou entendimento como ser, acelerasse muito o processo. Então foram aí quase 5 anos, né, intensos, como se é assim que eu posso dizer. E, bom, já pra entrar nesse... Já que é pra ser sincera e eu tô nesse ritmo de querer ser o mais cru possível com vocês, como você pode perceber, eu perco o foco. Eu já nem sei mais do que eu tô falando, não sei se faz mais sentido. Mas eu me comprometi a gravar, mesmo que não fizesse sentido, pra botar tudo pra fora. E aí peço até pra vocês colocar aí nos comentários qualquer coisa que você queira escrever como mensagem pra mim ou pra outra pessoa que esteja no mundo buscando ser um ser melhor, buscando melhorar como ser, como pessoa. E isso, meus amigos, malucada que me assiste, é a coisa mais complexa que existe, mais difícil. De fato, para mim, é o caminho mais fácil, porque é o caminho que me leva até mim e tendo isso como base, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho do conhecimento, de se autoconhecer, de conhecer outras pessoas, se amar para poder amar, estar bem para poder acolher, para poder compartilhar, para poder, para poder fazer algo de bom nesse mundo, nessa fração de segundo que temos. É difícil. É difícil porque agora falando, né, voltando ao assunto, em muitos momentos passei situações que para conteúdo seria ótimo, mas como a minha busca esses últimos anos todos era para entender um pouquinho de quem é a Gabriele, muitas das vezes eu optei por não usar o celular na minha frente para que eu tivesse uma experiência mais completa que eu pudesse ter. E eu sei que para muita gente isso não faz sentido. Ah, Gabriele, mas isso é bobeira. Como é que você não consegue gravar? Como é que você não consegue editar? Como é que você não consegue fazer? E assim como as estações, assim como tudo no mundo, assim como tudo na vida, uma coisa que eu aprendi na estrada, não nos ensinam quando criança, quando nascemos, é de que o tempo, nós não temos controle sobre ele. Muitas coisas a gente consegue planejar e cumprir dentro daquele prazo, mas isso são coisas administrativas, teóricas, trabalhos mundanos. Quando se trata do espírito, aí eu posso usar as estações, como eu estava dizendo, que queira eu ou não, o inverno vai passar dia após dia até que chegue a primavera e não tem como acelerar. Eu não consigo fazer isso. E nem atrasar. Ah, mas eu quero mais tempo de inverno. Não consigo. Assim como uma gestação, assim como um broto na terra para nascer, para crescer, para evoluir, esse tipo de coisa a gente não consegue acelerar. Existe o tempo das coisas. E nós, tudo que eu tô falando aqui, eu quero que você entenda que é a minha visão no mundo, tá? Isso não significa que é o certo, que é o correto, que é absoluto. Por isso falei para vocês colocarem aqui a mensagem que você sentir no seu coração aí nos comentários.
porque nada disso é absoluto, é uma troca, uma filosofia aqui que eu tô jogando pra vocês e se fizer alguma coisa sentido, você pega pra ti, o que não fizer, vocês jogam fora, o que for legal pra compartilhar, compartilhem, e o que não for, joga fora de novo. E se nada fizer sentido também, eu sei que não vai fazer sentido pra alguns e pra outros vai fazer muito sentido. Então, nada é absoluto, né? Tem o dual em absolutamente tudo no planeta, no universo, no todo. Para existir a escuridão, tem que existir a luz, e para existir a luz, tem que existir a escuridão. Enfim, eu me perco. Bom, o tempo das coisas. E durante todos esses anos que eu tô aí compartilhando com vocês um pouquinho, né? Um pouquinho mesmo, porque nos últimos 2 anos eu acho que eu postei 40, 30 vídeos. Como isso é meu trabalho, mostra. Isso é pouco. Não consigo me manter dessa forma. Eu tenho que ter mais constância, eu tenho que ter mais presença. Mas, para ser sincero, os últimos anos não. A grana não era meu intuito e muitas vezes eu zerei a conta. Eu acabei de voltar da travessia, hoje é dia 28 de agosto, como eu disse, e eu cheguei no Brasil novamente dia 24 de agosto, faz 4 dias que eu voltei, que eu retornei pro Brasil. Eu sei que você deve também estar se perguntando ou tentando entender que meu último vídeo, eu tô chegando na carretera austral, eu nem postei pra vocês ainda o que foi toda a carretera austral. Caminhei quase 1000 quilômetros com o Juju no Chile e ainda não postei pra vocês. Os vídeos vão cair, tá, gente? Essa conversa, esse bate-papo de agora, desse vídeo, é exatamente para falar sobre isso com vocês, de que uma chavinha em mim virou porque eu entendi a importância e o significado do meu trabalho. Que aí entra o que eu tava falando no começo, do propósito antes do dinheiro. Tudo na natureza, todos os seres têm o seu trabalho como instinto natural. Aquele que faz, e dentro daquilo que ele faz por puro instinto, né? Porque até onde a gente sabe, nós somos o único ser com essa consciência de saber o porquê estamos fazendo e tendo a escolha de fazer até diferente, se a gente quiser. Não agimos somente pelo instinto, agimos por escolha, criamos, né? Esse é o nosso diferencial, assim como uma águia que voa ou uma baleia que atravessa um oceano. Nosso diferencial é que nós podemos criar aí o nosso ambiente. Assim como tudo na natureza, tudo que acontece por puro instinto. O que é incrível, mágico, milagroso é que mesmo não tendo essa consciência do porquê estou fazendo, e ele tá dentro de uma coisa na natureza que é linda, que é tudo que todos os animais, insetos e tudo faz tá dentro de um plasma que de alguma forma é como as moscas. Um dia eu tava muito brava com uma mosca, muito brava mesmo, tava irritada, ela ficava batendo na minha cara e eu fiquei tão brava que eu fui no Google, pra que servem as moscas? Pá. Porque eu queria entender pra que servia elas, pra não ter tanta raiva dela, porque eu tava com tanta raiva. E aí eu descobri que as moscas, elas são responsáveis por boa parte da decomposição de corpos mortos no planeta.
O que dá aí uma importância gigantesca, porque se não tivéssemos a quantidade de moscas que temos no mundo, provavelmente teríamos muitos corpos com odores e demoraria muito mais para se decompor. E, por sorte, nós temos a mosca. Então, esse movimento que eu falo que é o movimento que faz parte de uma coisa que faz bem e faz parte do ciclo que ajuda e que faz esse planeta acontecer e se movimentar e mover com tanta perfeição. Com tanta perfeição. É como a cadeia dos animais que, desde o menor inseto ao animal, ao maior animal, qualquer um deles, qualquer espécie, a cadeia alimentar para o equilíbrio, as plantas, a água, tudo tem um equilíbrio e um movimento perfeito que, a partir dali, ele faz outra coisa acontecer e tudo funciona porque tá rolando esse... Eu não sei se tá fazendo sentido, mas... Qualquer coisa comenta aqui que eu faço outro vídeo tentando explicar melhor. Mas enfim, onde eu quero chegar? Nós também temos que ter, porque somos parte desse mundo, uma espécie a mais aí. E também temos que ter esse propósito do nosso movimento que contribui. Acredito muito nisso. Acredito que essa é a magia e que quando a gente busca essa missão nossa, quando a gente floresce a partir daquilo que a gente faz de coração e faz bem, porque nós somos bons naquilo, é onde está a nossa natureza perfeita, aquela que contribui para o ciclo continuar. Então, o trabalho para mim é isso, e não tem erro se você fizer assim, né? Ah, Gabriele, eu sonho em ser cozinheira, eu sou uma ótima cozinheira, mas eu não consigo abrir um restaurante porque eu tenho medo de dar errado. Não vai dar certo. E aí eu tenho uma coisa pra te falar. Se você ama e você faz com amor, faz bem, é quase um grudado no outro, né? Quando a gente ama, a gente se esforça muito mais, a gente entrega muito mais. Não tem como dar erro. Não tem como. Ah, Gabriela, eu queria... Um outro exemplo é... Eu queria ser um corredor, um esportista, eu queria ser atleta, mas eu já tô velho. Tá, talvez você não consiga ganhar dinheiro com isso. Mas talvez você possa ser um treinador para aqueles que também seguem esse mesmo sonho. Ah, Gabriela, o meu sonho é viver da arte. Eu sou um ótimo artesão, eu sou um ótimo cantor, E eu amo fazer isso. Não tem como dar errado. Não tem como. Claro que dentro de cada bolha, dentro de cada cultura, situação financeira, né, privilégios, muda muita coisa. Mas eu garanto que se você entregar seu coração para aquilo que você ama e colocar como propósito no mundo, o dinheiro é uma consequência. Não tem erro, não tem erro. Não tem erro. E bom, dentro desse tempo todo e durante toda a minha vida, meus 30 anos de idade, hoje dia 28 de agosto, como eu disse, dia 26, há 2 dias atrás, eu completei 30 anos de idade. Durante esses 30 anos de idade, dentro de um período ali entre a adolescência, ali, pré-adolescência e adolescência, eu já questionava muito a vida, eu já questionava a morte. Eu lembro que a primeira semana do meu trabalho registrado, eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa fábrica de produção,
o salário era R$ 612. E eu me recordo que na primeira semana, repetindo a mesma, né, uma fábrica de produção, imagina, igual aquele Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Entrava, fazia a mesma coisa até o final da tarde, e no dia seguinte repete, sábado e domingo descansa. Segunda começa de novo, vai até sexta-feira, sábado e domingo repete. Eu me lembro que nas primeiras semanas, assim, eu já me questionei, que loucura é essa, galera? Que repetição é essa? E não é falando sobre a profissão e nem nada disso, mas não era meu. E por sorte, desde jovem, o meu espírito sempre estava bem ligado. Claro que isso me causou muitas crises existenciais. Claro que isso me colocou em situações extremas, em desertos, em muitas situações que eu me vi em perigo, mas eu percebi que era meu próprio espírito me chacoalhando. Muitas vezes eu fiz coisas sem entender o porquê eu estava fazendo. Muitas vezes eu estava em lugares que eu me perguntava o que eu estava fazendo ali. Muitas vezes. E no final, eu conseguia entender a mensagem no simples, no pequeno, porque por mais que eu me perguntasse, eu respeitava aquele imã, aquela força que me puxava, quase que involuntário. E no final, o caminho que eu seguia, né, o caminho do coração aí, sempre me levava para o extraordinário. Mas era muito complexo, porque você respeitar um caminho que é árduo, difícil, e muitas vezes sem sentido até certo ponto, porque muitas vezes, muitas coisas que eu fiz, eu não entendi o porquê que eu estava fazendo, mas eu ia seguindo o meu instinto, minha força, aquilo que falava comigo, e pá, acontecia alguma coisa que eu falava, é isso. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu passei por isso que eu passei por aquilo, por isso, é por isso, é por isso. Mas esse meio do caminho quase que me deixou louca, muitas vezes. Claro que com a repetição de tanto tentar seguir aí o que meu coração dizia, chegou uma hora que eu comecei a só respeitar. Mesmo que eu não sentisse, mesmo que eu tava louca, mesmo que eu tava triste, mesmo que eu tava tudo, eu respeitava e falava comigo mesma, ok, é isso, segue, respeita, segue, respeita, segue, respeita. E isso aconteceu nessa última travessia. Dia 4 de junho, eu saí em direção à Bolívia para fazer o salário do Uyuni. E até dia 14 de agosto, quase 3 meses depois, eu ainda estava completamente perdida e só respeitando. O que eu tô indo fazer? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu não tô lá em Minas, na casa da minha mãe, no mato, tranquila? Mas no momento que eu pisei no salar, eu entendi e percebi o que a vida estava querendo me entregar. Então, esse caminho, essa busca do coração, né, essa coisa, esse caminho do coração, ele é intenso. Não é fácil. E isso tá em tudo, né? Nas filosofias, nas religiões, na própria escritura, Bíblia, qualquer coisa. Seguir o caminho do coração, ele é a coisa mais fácil e simples que existe. Porque quando você entende que esse é o único caminho que você tem, fica fácil e simples. Mesmo que seja complexo, mesmo que seja loucura, mesmo que seja muita coisa, mesmo é o caminho que você tem.
E aí fica simples porque você aceita que mesmo árduo, mesmo difícil, mesmo tudo, aquilo tá te levando para um caminho onde você vai aprender, onde você vai entender, onde você vai encontrar. Em contrapartida, seguir o coração e o caminho dele é o caminho mais difícil. É o caminho mais fácil, mas também é o caminho mais difícil. E por que é o caminho mais difícil? Porque a gente nasce já sendo desviado desse caminho. Quando a gente aprende que sucesso é ter, quando a gente aprende que o esforço demasiado, aquele que a pessoa não dorme, é bonito, sabe? Aquele jovem que acorda de madrugada e vai dormir tarde. Eu sei que pode parecer loucura, porque muitos de vocês, até eu, aprendi que o trabalho tem que ser árduo e tem que... E para você ter dinheiro, você tem que ralar muito e tem que suar. E na verdade não é sobre isso, né? É sobre o valor que você tem, é sobre o valor que você coloca nas coisas. E não todo esse suor maluco que inventaram. Eu não acredito nisso, né? Volto a dizer, tudo que eu tô falando aqui é a minha visão, talvez daqui um mês eu mude o que eu tô falando aqui. É a Gabriele de hoje, 28 de agosto de 2025, às 13h45 da tarde. Eu não acredito que seja dessa forma. Assim como o amor, eu acredito que tenha que ser leve, tenha que fazer sentido. Não que não vai ter desafios e não que você não vá ter que trabalhar. Mas muda completamente quando você olha com a visão do propósito ao invés só do lucro. Até porque todos nós vamos morrer, né? A gente não pode esquecer disso. Não sabemos quando, nem que horas e nem como. Caso eu morra amanhã, por exemplo, se eu não tiver um carro zero, não vai ter tido tanta importância. Se eu não tiver minha casa própria, minha mansão ou minha conta bilionária, não vai fazer tanta diferença. Mas se eu tiver perdoado, amado, abraçado, sentido, se eu tiver vivido, aí vai fazer diferença. Essa é a minha visão para a vida. O nosso investimento é sempre de tempo. Tempo é a nossa riqueza. Então, quanto mais tempo temos de sentidos, de amores, de família, pessoas que a gente gosta, a partilha, o compartilhar, tudo, isso é riqueza, isso é riqueza. E aí que entra, então, o meu trabalho como propósito, o que eu compartilho com vocês tem que ter significado, tem que fazer sentido, porque senão para mim não faz sentido compartilhar aqui e em nenhum outro lugar. E essa chavinha que talvez tenha virado de que, bom, eu preciso do dinheiro, eu preciso dessa ferramenta de troca que o mundo criou. E por sorte, os últimos anos têm me mostrado que o meu caminho do coração é talvez esse compartilhar com quem assiste, com quem tá aqui comigo. Esse ano também eu perdi a minha avó. Né? A minha avó faleceu. Eu não perdi nada, na verdade, né? A minha avó se foi e o que ela deixou foi uma mensagem que sempre foi muito forte na minha vida, que, né, foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre o amor, sobre o respeito, sobre fazer a coisa certa. E ela deixou saudade, o que significa que ela foi uma ótima avó. Só deixa saudade quem
quem contribui aí na nossa vida, né? Quem deixa boas lembranças. Gente ruim não deixa saudade. E isso fez com que eu pensasse muito sobre esse movimento todo que eu tô no mundo há tanto tempo. Comecei a viajar com 25 anos, completei 30, e quando alguém da nossa família tão importante se vai, é importante pensar um pouco aí sobre as mensagens e os detalhes da vida. Então, no momento, eu tô sentindo muito mais de ficar perto da minha família, pessoas que eu amo. Eu já tava sentindo essa necessidade, essa falta nos últimos meses. E bom, não é um vídeo para dizer para vocês que vai acabar, que o conteúdo não vai existir mais, que eu vou parar de viajar e vou parar de ir para lá e para cá. Não é isso. Vai continuar tudo isso, inclusive mais intenso ainda, provavelmente. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é sobre valorizar quem tá com a gente, quem ainda tá por aqui. Nós mesmos, né? Que não sabemos, nem sempre é o mais velho que vai, às vezes é o mais novo. Enfim, propósito de trabalho. Não esqueçam que eu perco o foco e aí nem sei o que eu tô falando mais, mas vou continuar gravando. O meu trabalho faz sentido se eu estiver fazendo o bem para quem me assiste, se estiver fazendo com que as pessoas se inspirem e vivam uma vida com significado. Não é sobre viajar, não é sobre... É sobre também, mas é sobre cuidar do interior, do coração. É sobre tranquilizar a vida, viver o simples, entender que boletos e contas não te faz melhor e nem mais amado, né? Não é porque você tem um carro zero que alguém vai te amar. Claro que todo benefício financeiro traz conforto, traz boa alimentação, traz viagens, traz bons vinhos, carnes, traz uma boa casa, traz abrigo, né? Que é o que a gente precisa. E é óbvio que a gente quer crescer, quer ter mais. Mas isso é uma consequência daquilo que você constrói durante a sua vida como ser. E quanto menos você tiver de despesas e boletos, mais tempo você tem para pensar sobre a vida, de fato. Pensar sobre o seu tempo, pensar sobre as pessoas, dar tempo para as pessoas que você ama. E é tempo, né? Tempo. Quando você vai comprar um carro, que você olha lá o valor, você tem que fazer o cálculo de tempo. Quanto tempo eu vou pagar nesse carro? Não é 50 mil, é quanto tempo vou pagar. Porque claro que muda de realidade para realidade. Tem gente que faz isso em 1 hora e tem gente que não junta 50 mil durante toda uma vida. E então, quanto tempo? Se você tiver muitos recursos e aquilo não tomar muito o seu tempo, inteligente você de usufruir do material e conquistar aquilo. Óbvio. Mas caso você ainda não tenha e você se matar, se colocar numa situação de dívida por anos, de verdade por status, porque um Corsinha faz a mesma coisa que uma BMW. A diferença é que a BMW visualmente é mais bonita. Mas entenda a função daquilo que você precisa, adapte,
ao que você tem, às suas necessidades, e seja inteligente no sentido do tempo. Porque é isso que temos. Ou teremos sorte de ter. Alguns têm menos tempo, outros têm mais tempo. E alguns têm tempo, mas não usam o seu tempo. Alguns têm tempo e desperdiçam o seu tempo. Quando eu digo de tempo, eu estou dizendo de vida, né? Vida, isso é o que temos. Tempo. Se você tem muito tempo, você já é um milionário. Se você tem tempo para sua família, para desfrutar da vida, se você tem tempo, você já é milionário. E é isso que talvez eu tenha entendido nesses últimos tempos, porque muitas vezes eu não tinha dinheiro, como agora, por exemplo, voltei da travessia não só zerada, mas negativo. Esses últimos meses eu literalmente me escolhi para que eu não tivesse outras distrações, para que eu pudesse entender e mudar essa chave com sabedoria. Eu quero ter mais constância com vocês por 2 motivos. O primeiro deles é porque isso faz sentido para mim. Tem feito e continua fazendo, e todas as vezes que eu recebo uma mensagem, por exemplo, Gabi, eu saí da depressão assistindo o seu conteúdo. Ou, Gabi, eu tô numa cama de UTI e o teu conteúdo me alegra todos os dias. Ou, Gabi, tive coragem de sair de um relacionamento abusivo pela coragem que você mostra aqui nos vídeos. Isso é sentido pra mim. Esse é o sentido do meu trabalho. É isso que eu entendi, que talvez eu seja boa em provocar, em cutucar a vida e falar, não é só isso, não pode ser. E o segundo ponto é que eu preciso de dinheiro. E essa é uma forma de eu ganhar dinheiro. Vou, inclusive, usar a deixa para todas as vezes que vocês assistem um vídeo, quanto mais vocês assistem, por exemplo, mais ajuda o canal. Se você curte, se você compartilha, se você comenta, você está ajudando. Tem o link do Apoia-se, tem o Pix na descrição, se você quiser enviar qualquer valor para ajudar esse projeto. E quando eu digo projeto, o Projeto Findus, que nasceu há anos atrás, ele foi se transformando e ressignificando com o tempo, e o meu intuito é fazer o Projeto Findus crescer sempre, com muito significado, com muito amor, ajudando o máximo de pessoas aí possível, seja com a palavra ou com algum recurso. Esse é meu intuito como ser, fazer um trabalho que acrescente no mundo. E claro, eu peço desculpas pela falta de disciplina e constância. Essa também era uma questão aí de busca nos últimos anos. É claro que a gente carrega muitas coisas que não são nossas, traumas e coisas que é necessário trabalhar, e venho trabalhando nisso tudo. É difícil, é necessário muita humildade e aceitar a vulnerabilidade, né? Abraçar ela e ser literalmente humilde, né? De entender que somos humanos, aceitar o processo de crescimento. Uma falta a ser preenchida, né? Acho que era o sentido mesmo de entender o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. Enfim, eu nem sei mais o que eu tô falando.
Todos os caminhos deixam marcas aí na gente, né? Os últimos anos eu recebi ajuda e apoio de centenas de pessoas que me deram comida, água, me presentearam com materiais que eu precisava para a estrada, ou casa para eu dormir, abrigo. Tudo isso foi o suficiente para que eu pudesse literalmente me enfiar dentro de mim sem que a busca pelo dinheiro fosse o mais importante. Foi uma imersão, como se eu tivesse tirado aí um período sabático, né? Para me autoconhecer. Foi possível viver, experienciar e experimentar e me conhecer um pouquinho mais graças a todos os anjos que cruzaram o meu caminho. Se eu não tivesse tido ajuda, se eu não tivesse tido recurso, se eu não tivesse tido apoio, eu teria que ter pego o meu tempo e colocado para outra coisa que não ia ser essa imersão dentro de mim mesma. Então eu agradeço a todos vocês que faz parte disso tudo comigo, me mostrando aí que nenhum caminho de crescimento é possível sozinha, nenhum. Se você tá querendo ser um ser melhor, entenda que sozinho você não dá nenhum passo. Claro que toda atitude só depende de você para dar esse passo. Mas sem ajuda, sem ninguém, absolutamente ninguém. E às vezes não, a maioria das vezes essa ajuda e essa força vai vir de pessoas que você nunca nem viu. Anjos que atravessam nossos caminhos e nos dão um presente. Quantas vezes eu recebi, por exemplo, um valor na minha conta e na descrição estava escrito: tira 3 dias de descanso e vai para um hotel. Por que a pessoa fez isso? Por quê? Ela sentiu no coração dela. Se isso não é sobre os anjos, eu não sei o que é. Ou uma vez, por exemplo, que eu estava muito cansado na estrada. Não são todos os dias que as pessoas oferecem carona. Não são todos os dias mesmo. Eu estava muito cansada. E eu lembro que eu estava sentada na guia e eu pensei comigo: cara, se alguém parar hoje e me oferecer carona, eu subo. Porque eu estava muito cansada. 5 minutos depois, uma caminhonete parou e perguntou se eu queria ajuda. Se isso não é anjo... Ou, por exemplo, na estrada que eu tava na Argentina, onde disseram pra mim que não existia nenhuma árvore. Era verão, 40 graus. E realmente não tinha nenhuma árvore. Só que naquele dia tinha um caminhão estacionado numa estrada deserta. Eu passei 4 horas debaixo dele aproveitando a sombra. E são esses detalhes que faz a gente entender que os anjos estão por aí cuidando da gente. E quanto mais você entregar seu coração para o caminho que você estiver indo, volto a dizer, não vai ser um caminho fácil. Pode confundir um pouco. Quando eu digo que é o caminho mais fácil a ser seguido, eu digo sobre a leveza daquilo que você faz, da confiança que te traz viver o caminho do coração. Sabe? Mas não vai ser fácil. Porque é desafio o tempo inteiro. Não como provação para saber se você quer mesmo. Vai acontecer também, às vezes. Mas é... porque não é fácil mesmo. A vida não é fácil mesmo. A gente sente, a gente sangra, a gente chora, a gente tem família. A gente tem o mundo acontecendo. Não é sobre nós, né? Não é sobre nós. Nós fazemos parte desse plasma todo. Mas não é sobre nós. Quando a gente entra muito lá dentro e a gente passa muito tempo imerso aqui,
a gente percebe que a vida é compartilhar, a vida é os abraços que a gente dá, a vida é o movimento que a gente faz no mundo pro outro. Claro que para fazer isso, a gente tem que estar fazendo por nós. Por isso que é tão perfeito, porque não tem como você doar pro outro se você não tiver em você. É aquela frase, ame o próximo como ama a ti mesmo. Eu não sou religiosa não, mas eu adoro as metáforas, por exemplo, da Bíblia, porque tá ali, não é à toa que é um livro tão antigo e tão importante. Assim como, sei lá, O Pequeno Príncipe, assim como milhares de outros livros e ensinamentos que dão pra gente a jogada de pessoas que talvez, né, as pessoas que entenderam um pouquinho e colocaram ali. Nunca é sobre nós, é o conjunto. Nunca é só sobre nós, de jeito nenhum. O dia que for, não entendeu nada. E onde eu quero chegar com todo esse vídeo, com toda essa fala, é que sempre foi muito difícil pra mim esse movimento que é mundano no sentido de regras, de disciplina, uma coisa muito regradinha, porque eu, né, os últimos anos principalmente foi onde eu mais vi que o espontâneo é o sentido da coisa. Quanto mais espontâneo você for, mais mágico vai ser a sua vida. Mas não tem como a gente viver tão espontâneo assim em sociedades, né, dentro da civilização. Você tem que ter regras, tem que ter disciplina, tem que ter controle, tem que ter. O ser humano solto, ele faz barbaridades. Talvez eu não esteja falando pra mim ou pra um ser que não busca fazer maldade pra ninguém, mas tem muita gente maldosa no mundo, que se não tivesse regras, essa pessoa faria muita maldade. E isso é pra também organizar, né, a quantidade de gente que tem no mundo. Se não existir organização e regras e disciplina, vai ficar todo mundo muito louco por aí. E então isso tudo é muito necessário. E quando eu falo sobre o espontâneo da vida, é sobre você e tô indo pro trabalho no caminho que eu sempre vou, viro sempre na mesma rua e sempre faço sempre as mesmas coisas. Eu recomendo você a seguir um pouco o espontâneo, porque o dia que você sentir de virar numa esquina antes, vira. Conversar com alguém aleatório na rua. E para viver o espontâneo você tem que estar leve, você não pode estar correndo, não pode estar com pressa, porque imagina que às vezes você está com uma questão na sua vida gigantesca, se perguntando, e você sai para ir para o trabalho atrasado, com pressa ou estressado, você nem queria ir. E aí você para no ponto de ônibus para pegar o ônibus que você odeia. E vem um senhorzinho todo tranquilinho pra conversar com você. Mas você não dá bola porque você tá estressado, você tá com pressa, você tá com raiva. E aí, às vezes, aquele senhorzinho tinha uma mensagem que ia mudar completamente a sua vida. Então, converse com as pessoas. Seja gentil. Não é porque o mundo te bate que você vai bater de volta, né? Inclusive, é exatamente esse o momento que você fala sobre si. Porque mostrar amor e calmaria num ambiente que tá tudo calmo e perfeito é muito fácil, meu amigo. Eu quero ver você ser bom, ser gentil e mostrar amor quando alguém te deu um tapa, quando alguém for ruim com você, quando alguém te trapaceou. É aí que você mostra o que é seu coração de verdade. E por isso que a gente tem que trabalhar tanto esse lado nosso, né? O rancor, a inveja, a raiva. Todos nós temos isso dentro da gente. Natural.
o medo. O que a gente faz com isso? Como a gente floresce, como a gente brota, como a gente cospe no mundo é o que diz sobre a gente. E eu tô falando tudo isso e eu sou uma pessoa extremamente nervosa, estressada, ansiosa, brava. Muitas das vezes eu me questiono o que está acontecendo, por que a vida é isso, por que a vida é aquilo e é isso, a vida é isso mesmo. Às vezes alguém vai te bater, não é justo, mas diz sobre a pessoa que te bateu, não sobre você. E é assim até o final da nossa vida. E é super difícil apanhar e ser gentil. É super difícil levar uma porrada da vida e continuar buscando o caminho do amor, o caminho do coração. É super difícil. Inclusive, algumas situações são super... Dá pra entender completamente o porquê que aquele ser fez aquela coisa. Porque a vida é muito maldosa com alguns seres humanos. Então a gente tem que pegar os privilégios que a gente sabe que tem, agradecer demais, aprender o máximo possível, nos encher de coisa boa para aí sim conseguir compartilhar o bem. O ambiente externo, ele é quase que o mínimo da porcentagem do que é o interno, né? Tá tudo dentro da gente, mas o externo, ele importa e muito também, porque não adianta nada você estar buscando algo espiritual num ambiente extremamente estressante. É necessário fugir de vez em quando, é necessário correr de vez em quando, é necessário entender que aquele lugar não é seu. Ah, mas eu sou obrigada porque eu tenho que ficar aqui, porque é isso, que é família, porque é meu amigo. Não nasceu amarrado, meu amigo. Você tem escolha. Não é sobre não agradecer, não é sobre ser um ser que é mal agradecido. É sobre entender que aquilo também que aquilo não precisa ser seu. Então, já nem sei mais o que eu tô falando de novo. Enfim, acho que esse vídeo já tá bom. Acredito que o que eu queria falar de fato é uma mensagem dos 30 anos que eu entendi até hoje. Assim. A gente vira adulto e percebe e entende que quando a gente é criança, a gente olha para um adulto e acha que ele sabe de tudo, que todas as atitudes dele são perfeitas e que sabem o que estão fazendo. E aí, quando a gente se torna adulto, né? A gente fica meio perdido, que a gente fala, nossa, deve ser só eu tô perdida no mundo. Ó, eu tô com 30 anos e ainda não entendi muita coisa e nem sei o que eu tô fazendo, ainda não entendi a direção para onde eu tô indo e na verdade, o adulto, ele só aprende a disfarçar um pouco mais. Mas aquele que está buscando o crescimento, ele pode viver até os 100 anos e até os 100 ele vai estar sempre nessa constância, nesse constante questionamento e o crescimento, ele é para a vida inteira. Se você está estagnado e acha que já sabe de tudo, sinto muito. Sinto muito. A gente não sabe. O que... Agora falando Gabriele, o que eu sei é que nós somos finitos e que esse presente que é a vida, que é incrível, que é mágico, que é milagroso, nos dá a oportunidade de acrescentar nesse mundo, mesmo que a nossa fração seja tão pequenininha. E que essa é a magia, isso que é gostoso. E que se você é um ser bom, você teve a sorte aí de nascer de coração bom,
Usa isso, aproveite, floresça, usufrua, coloca no mundo, ajude as pessoas, faça o bem. E é isso. Esse vídeo é para dizer que os vídeos vão voltar. Torçam por mim, pela constância desse canal e que vai dar tudo certo e que eu vou aprender a trabalhar aqui com vocês. Vamos trabalhar juntos. E o próximo vídeo é sobre a travessia do Salar. A carreteira austral vai vir logo em seguida bom, os novos caminhos e novos planos e novos projetos estão por vir. Vai ser compartilhado também. Se você acha que faz sentido alguma coisa que eu falei aqui, dessa loucura toda, coloca aí nos comentários. Se você quer fortalecer, ajudar esse canal que não tem patrocinador, eu não tenho pai, mãe me dando dinheiro, eu tenho muita ajuda, tenho estrutura de amor e tô aqui em Minas, por exemplo, na casa da minha mãe, voltei de viagem, é aqui que nós estamos, eu e Juju, né, Juju? E por sorte, tenho uma família que me acolhe sempre que eu preciso. Então, se alguma coisa do que eu falei fez sentido, e você pode aí nos fortalecer de alguma forma, tá tudo na descrição. E é isso. Meu nome é Gabriele. Eu tô viajando há quase 5 anos. Há quase 30 viajando nas ideias. Descobri que eu amo o que eu faço, que é cutucar a vida, que é provocar a vida. E enquanto eu estiver viva e nesse plano, acredito que é isso que eu vou fazer. Vou continuar provocando, vou continuar questionando, vou continuar tentando viver o máximo que eu puder, amando o máximo que eu puder, comendo bem, usufruindo da vida que é tão gostosa. E recomendo você a também buscar o seu ponto de conforto, a amar as pessoas que tá por perto, se valorizar, se cuidar, cuida da sua saúde, essa é a sua aposentadoria, a mais importante. Cuida da sua vida, deixa o orgulho de lado, escuta uma boa música, bons ambientes, bons amigos. O nosso ciclo é muito importante, porque as pessoas que estão do nosso lado. E trabalhe duro dentro daquilo que você ama, dentro daquilo que você vê propósito e sentido. E tenha em você que quando você for, você fez de tudo aí para deixar isso daqui que é tão doideira, essa loucura que é o mundo, um pouquinho melhor. Que não é sobre mudar o mundo, mas mudar o mundo para as pessoas, né? Para aquela pessoa, para outra pessoa, para o seu vizinho, para o seu fornecedor, para o seu marido, para sua esposa, para sua namorada. Viva uma vida mais leve, menos estressante. Tenha coragem, não tenha medo de ousar. A gente só tem uma chance, pô. Ouse. Faça diferente. Vire uma esquina antes. Peça demissão se for necessário. Abra sua empresa. Fale. Fale. Coloca no mundo. Coloca no mundo. E é isso. Acho que... Não sei se fez muito sentido, mas... é um pouco... É meio doido, né? Faz parte. Enfim. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E não esqueça de que o caminho do coração nos leva ao extraordinário. É isso.